Senhor, amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui, eu, pastor Damásio, para compartilhar uma porção da Palavra de Deus que revele o reino do nosso Deus. Ainda que o reino não esteja ainda estabelecido sobre a terra, isso acontecerá na vinda do Filho de Deus, Jesus. No Antigo Testamento existem algumas passagens que mostram que já agora o reino do céu governa sobre o reino dos homens. Deus rege todas as coisas nesse universo e, obviamente, nós não estamos aqui à mercê do acaso. O Senhor tem governado as nações, os reinos. A palavra reino hoje é traduzida por nações. A maioria dos povos já não tem mais monarquia. Mas mesmo nas suas democracias e todos os sistemas de governo, é Deus quem coloca aqueles que vão governar, aqueles que estarão no comando. Tudo isso é a vontade soberana de Deus. Eu quero compartilhar isso mostrando uma passagem muito interessante no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, quando o rei Nabucodonosor se tornou poderoso sobre a terra. Ele teve um império muito vasto e no seu coração humano ele achou que era todo poderoso. Mas Deus vai dar uma lição a Nabucodonosor, vai humilhá-lo de maneira extraordinária, para que ele saiba, e fique o exemplo na Bíblia, de que ainda que os homens recebam autoridade para governar, na verdade, quem reina é o céu, é o trono, é o Senhor nosso Deus. Quero que você compartilhe comigo, livro de Daniel, capítulo 4. Vou ler alguns textos, vou pular alguns versículos, porque é muito extensa a narrativa, mas a partir do verso 4, o próprio Nabucodonosor narrou o sonho que ele teve. E a palavra de Deus diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Quer dizer, o rei estava tranquilo sobre a sua posição de monarca, sobre muitos povos, devia estar inchado no seu coração. Verso 5. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Verso 6. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Era muito comum na antiguidade que os reis dessem muita atenção aos sonhos, como se fossem presságios divinos. E Nabucodonosor quer entender aquele sonho, crendo que há uma mensagem para ele ali. Verso 8. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Olha a posição de Daniel como homem, de Deus, ali na corte de um rei ímpio, e ele precisa agora, a todo custo, estar na dependência de Deus para entregar a revelação. E a palavra de Deus diz no verso 10, eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meio do leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, provavelmente a visão de um anjo, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Verso 15. Mas a copa com as raízes
deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, no verso 16, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esse rei não esperava por essa, com o coração inchado, reinando sobre muitos povos, recebe esse sonho, onde está claramente dizendo que ele sofreria uma mudança radical, deixaria de ser homem para se tornar um homem parecido com um animal. A sua mente seria turbada. E eu quero que você pense nisso, não é? Alguns chegam a pensar que ele sofreu alguma metamorfose, mas foi tudo na área do coração, da sua mente. Ele ficou como um louco, Nabucodonosor. Pulando alguns textos, alguns versículos, a partir do verso 20, Daniel começa a dar a interpretação. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, e em quem todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei. Daniel fala para Nabucodonosor, é você que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Grande era o império de Nabucodonosor. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Verso 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Esse é o detalhe importante. Daniel revela, Deus vai castigar Nabucodonosor pela sua soberba, até que ele compreenda que só está naquela posição porque Deus do céu está governando essa situação. A palavra do Senhor diz no verso 26, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Essa é a expressão mais significativa. O céu domina. No hebraico, a palavra quer dizer ali, onde está dominar, além de domínio, quer dizer governa, exerce governo. Os homens, constituídos de autoridade sobre a terra, como rei, monarcas, imperadores, estão debaixo da soberana e poderosa governança de Deus. É Deus quem governa os reinos humanos. Eu quero continuar ainda no capítulo 4 de Daniel, no verso 35. Depois de passado o período em que Nabucodonosor ficou louco, ele ficou exposto, o grande rei, humilhado, cresceu-lhe pelos, comeu erva do campo, como um animal, como um boi. Eu gostaria que você tivesse uma pequena visão de como Nabucodonosor teria ficado. Vou colocar aí na sua imagem somente uma ilustração. Retornando agora para o texto, capítulo 4,
verso 35, quando o rei Nabucodonosor reconhece que Deus é que governa sobre o reino dele, ele recobra a sua consciência, ele recobra a sua sanidade e começa a glorificar ao Deus Altíssimo, Deus de Daniel. A palavra do Senhor diz: todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os anjos, os seres celestiais e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Deus governa a partir do seu trono sobre todos os seres, sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, sobre os principados e potestades, sobre o reino dos homens também. Ainda que o mundo esteja caótico, creia nisso, Deus governa sobre os reinos humanos. Você já parou para pensar nisso? Que não há um governante que esteja na sua posição, nem os piores, nem os tiranos, aqueles que usurparam o poder por muito tempo, estão aí como ditadores, até esses estão investidos de autoridade pela permissão de Deus, e Deus está no controle de tudo isso. Eu quero que você entenda esse conceito nessa hora. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 13, no verso 1, ele declara, no Novo Testamento: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, para que houvesse alguma civilidade sobre a terra, uma civilização onde os homens não fossem cada um fazendo o que quer, sem leis, sem magistrados, sem governança. Deus instituiu os governantes, os reis, os imperadores, todos aqueles que estão, os presidentes na atualidade, todos aqueles que estão investidos de autoridade para governar. Até mesmo os maus. Talvez você pense, se Deus está governando sobre o reino dos homens, por que alguns lugares onde há tiranos no governo, fazendo mal, não é? Fazendo o povo sofrer? A palavra de Deus também diz que isso é possível. Eu queria que você pensasse que tudo está debaixo do controle divino. Até a morte do nosso Rei Jesus, do nosso Salvador. A palavra de Deus diz que Pilatos, assim como também os líderes de Israel, todos eles se moveram para se cumprir aquilo que estava predeterminado por Deus. Nada, absolutamente nada, está fora do controle do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria mostrar isso para você agora no livro de Provérbios, um livro de sabedoria, que mostra que até os maus, os governantes maus, existem com um propósito. Provérbios, capítulo 29, verso 2, diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. É verdade. Quando temos um governante tirano, mau, maligno, o povo geme, sofre. Mas tudo isso está previsto. E Deus pode estar até usando esse governante para oprimir o povo. Assim como fez com o faraó no Egito, que oprimiu o povo de Israel. E Israel passou a clamar a Deus e veio a libertação. Não pense que Deus está deixando o sofrimento na terra sem propósito. No final de tudo, é para que o povo busque a sua face, ainda mais se estiver debaixo de tirania. Também no livro de Provérbios, agora alguns capítulos antes, no capítulo 16, verso 4, a palavra de Deus diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus está também, não é, no controle dos perversos. Ele existe com um propósito, para que haja um mal sobre a terra, não é? Aquele mal
que é a expressão da maldade humana, do pecado, mas que também vai ser usado por Deus para os seus devidos fins. A palavra de Deus diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Creia nisso. Ainda que haja na terra muitos governos e governantes maus, ainda que hajam pessoas colocadas em posição de autoridade, que estão fazendo barbaridades, o Senhor não deixará isso impune. O Senhor há de julgar todos os tiranos, todos os malignos que exercem governo. Mas não tire de Deus a sua soberania. Não pense que esses homens estão lá por um acaso. Deus é quem institui as autoridades e só Ele pode removê-las. O reino do céu governa sobre o reino dos homens, já agora. Isso acontecerá em maior plenitude quando Jesus descer, aí será absoluto, mas já agora está debaixo da soberania de Deus. Para terminar esse vídeo com esse entendimento, Salmos capítulo 22, verso 26, é a declaração final desse nosso entendimento, desse estudo sobre Deus governando ainda os reinos humanos, que diz assim: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. O nosso Deus reina sobre as nações da terra. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.